Olá, pessoal. Estamos iniciando o curso prático em prospecção e pesquisa de minerais garimpáveis. Este curso foi dividido em 4 módulos e nós vamos começar aqui pelo módulo 1, Minerais Garimpáveis, a aula 1. O que são minerais garimpáveis? Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Minerais garimpáveis são aqueles que podem ser extraídos por meio de extrativismo mineral que utiliza técnicas rústicas. A lavra garimpeira é um regime de extração de substâncias minerais. Nós vamos falar muito sobre regimes, então, com o tempo, vocês vão entender o que significa exatamente esse termo que nós utilizamos como regime, regime de extração de substâncias minerais. Então, a lavra garimpeira prevê esse regime com aproveitamento imediato do mineral que, por sua natureza, sobretudo por seu pequeno volume e a distribuição irregular, não justificam muitas vezes investimento em trabalhos de pesquisa. A Agência Nacional de Mineração estabelece, mediante portaria, as áreas de garimpagem, levando em consideração a ocorrência do bem mineral garimpável, o interesse do setor mineral e as razões de ordem social e ambiental. Atualmente, essa restrição a determinadas áreas que são consideradas como áreas de ocorrência de bem mineral garimpável, ela não é exatamente uma limitação da permissão de lavra garimpeira. Na verdade, todas as áreas livres no sistema da Agência Nacional de Mineração podem ser requeridas para a lavra de substâncias garimpáveis. A criação ou ampliação dessas áreas que foram definidas em portarias fica condicionada à prévia licença do órgão ambiental e não poderá abranger terras indígenas, ou seja, toda a permissão de lavra garimpeira, assim como toda exploração mineral, seja ele no regime de PLG, no regime de autorização de pesquisa, no regime de licenciamento mineral, enfim, todo o regime de extração ele é sujeito a uma prévia licença do órgão ambiental. Isso é normal para toda a área de mineração. Toda a área de mineração é necessário uma licença ambiental para que isso possa ser considerada como liberado para a atividade de mineração. São considerados como minerais garimpáveis. Nós vamos falar neste curso sobre esses minerais e no módulo 4 nós vamos detalhar cada um desses minerais, mas todo o curso é baseado nesses minerais que são considerados como garimpáveis. O ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita, a wolframita, isso nas formas aluvionar, eluvional e coluvial. Eu vou também, durante o curso, explicar o que são essas formas, aluvionar, eluvional, coluvial. A scheelita, demais gemas, como rutilo, quartzo, berilo, moscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, micas e outros tipos de ocorrências que vierem a ser indicados a critério da Agência Nacional de Mineração. Ou seja, além desses minerais, nós temos, por exemplo, gemas que não estão colocadas aqui nessa relação. Por exemplo, a ametista, ela não está nessa relação, mas ela é um tipo de quartzo, ela é uma gema, ou seja, ela serve aí. Na hora que a gente fala sobre berilo, então a esmeralda é um berilo, a água marinha é um berilo, enfim,
existe um leque enorme de minerais que podem ser considerados como minerais garimpáveis, desde que explorados da forma de garimpo, ou seja, de uma forma mais rústica, sem tantos equipamentos. A permissão de lavra garimpeira é concedida pelo diretor-geral da Agência Nacional de Mineração pelo prazo de até 5 anos, sempre renovável por mais 5 anos. Ou seja, se você conseguiu uma lavra garimpeira, você tem direito sobre aquela determinada área por 5 anos. Passados esses 5 anos, você precisa renovar essa licença para ter mais 5 anos e assim sucessivamente. A área permissionada não poderá exceder 50 hectares, salvo quando outorgada à cooperativa de garimpeiros. E aí nós vamos também destrinchar um pouquinho mais sobre o tamanho dessas áreas. Por que 50 hectares? Por que para a cooperativa de garimpeira é mais? Quanto que é mais? O título pode ser objeto de cessão ou transferência de direitos mediante anuência da Agência Nacional de Mineração a quem satisfaça os requisitos legais. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu faço um requerimento de lavra garimpeira em uma determinada área e esse requerimento é aprovado, eu tenho um bem que eu posso negociar com terceiros, desde que a Agência Nacional de Mineração concorde. Isso é através de uma cessão ou transferência de direitos. Então, eu tenho direito a uma exploração de ouro numa determinada região, 50 hectares. Eu posso, com esse título, vender esse título como se fosse uma propriedade. Na verdade, o direito mineral é uma propriedade, não é uma propriedade de solo, mas é uma propriedade de subsolo, é um direito de subsolo, de poder explorar o subsolo. Quem pode requerer uma PLG, uma permissão de lavra para minerais garimpáveis? A permissão de lavra garimpeira pode ser requerida por brasileiros, pessoa física, cooperativa de garimpeiros ou firma individual, ou seja, somente pessoa física ou firma individual ou cooperativa de garimpeiros. Se tiver uma sociedade anônima, eu não posso requerer. Se eu sou uma empresa com CNPJ, só se for um CNPJ de uma firma individual. Fora isso, não adianta nem sequer pensar em requerer. Então, pessoa física com CPF, cooperativa de garimpeiro com CNPJ de cooperativa de garimpeiro ou firma individual, uma microempresa individual, por exemplo, uma MEI, por exemplo, pode requerer também uma permissão de lavra garimpeira. A área pretendida. Com a identificação, olha só, isso aqui é um texto tirado das orientações da Agência Nacional de Mineração. Então presta atenção porque eu grifei identificação de minerais garimpáveis. Isso tem um significado bastante forte no que nós vamos desenrolar aqui no nosso curso. Veja bem, com a identificação de minerais garimpáveis, o interessado deverá delimitar a área pretendida, aqui de 50 hectares, por exemplo, com uma única poligonal com vértices definidos por coordenadas geodésicas formando o vértice seguinte um segmento de reta norte-sul ou leste-oeste verdadeiros. Isso daqui é um detalhe que também nós vamos ver um pouquinho mais para frente durante o curso. Não podendo haver cruzamento entre segmentos, ou seja, nós temos que ter um polígono fechado sem que essas linhas se cruzem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é com o termo identificação de minerais. Então, antes de requerer, a Agência Nacional de Mineração já prevê que pode haver uma pesquisa na área.
Então, para você identificar, você precisa ir na área, olhar o que existe e dizer, poxa, aqui é uma área interessante. Então, eu estou fazendo uma prospecção de área, eu estou fazendo uma pesquisa para saber se aquela área tem realmente um bem mineral que eu possa garimpar. Então, a Agência Nacional de Mineração prevê essa identificação de minerais garimpáveis. Então, você pode fazer a pesquisa, pode fazer a prospecção de áreas sem precisar ter o PLG, sem ter a permissão de lavra garimpeira. Agora, uma vez que você identificou e achou que a área, poxa, essa área vale a pena, faz a permissão de lavra garimpeira, faça o requerimento. Então, a área pretendida, ela pode ter até 50 hectares. Ah, então eu posso ter uma área menor do que 50 hectares? Pode ter área menor do que 50 hectares. Você não pode ter uma área maior. Isso para brasileiros, pessoa física ou firma individual, as MEIs. Ou até 1.000 hectares, 20 vezes mais, para cooperativas garimpeiras. Então, se você é uma figura jurídica chamada cooperativa garimpeira, você pode requerer até 1.000 hectares. E para cooperativas garimpeiras, até 10.000 hectares na Amazônia Legal, em áreas da Amazônia Legal. Então, preste bem atenção, 50 hectares para qualquer brasileiro. É essa a regra. Se for cooperativa, pode requerer em qualquer lugar do Brasil até 1.000 hectares. E na Amazônia Legal, as cooperativas podem requerer até 10.000 hectares. Mas e se eu quiser uma área maior? Então você precisa ter outras permissões de lavra garimpeira. Então, se eu quero 100 hectares, eu preciso duas permissões. Acontece que nem toda regional da Agência Nacional de Mineração considera isso uma possibilidade, porque em algumas regionais, isso dependendo do técnico que vai analisar o processo, considera que o brasileiro, pessoa física ou firma individual, tem direito a apenas 50 hectares. O que passar de 50 hectares não adianta se está em outra permissão. Somente uma permissão seria possível. Isso vai depender muito de ocasião das normas da Agência Mineral, da Agência Nacional de Mineração e de quem está analisando o caso. Bom, então se eu tenho um requerimento que ele foi indeferido por essa conta, eu posso, na verdade, justificar, posso pedir para que eles reavaliem essa questão, porque isso não está muito claro na legislação mineral. O que é certo é que até 50 hectares, beleza, pode. A partir de 50 hectares, em 2 permissões ou 3 permissões, ou seja lá quantas permissões, isso vai depender de ocasião da legislação, das normas que são frequentemente revisadas na Agência Nacional de Mineração. Em áreas onde existem autorização de pesquisa, concessão de lavra ou manifesto de mina já outorgados, há a possibilidade de ser solicitada também uma permissão de lavra garimpeira, desde que o titular da autorização de pesquisa, da concessão de lavra ou manifesto de mina, nós vamos falar sobre esses regimes mais para frente, desde que os donos desses direitos minerários forneça expressamente a autorização de atividade de garimpagem naquela área. Ou seja, eu tenho uma área
de uma autorização de pesquisa, e é exatamente dentro dessa autorização de pesquisa que eu gostaria de fazer uma permissão de lavra garimpeira. Então, eu tenho um processo que é requerer a permissão de lavra garimpeira para aquela área que está dentro de uma autorização de pesquisa, mas eu preciso que esse requerimento seja acompanhado de uma carta do titular da autorização de pesquisa, me autorizando a fazer a permissão de lavra garimpeira naquela determinada área. Em uma área urbana, é necessário que tenha um assentimento do município, ou seja, eu tenho que bater lá na prefeitura e pedir para a prefeitura me dar uma autorização para que seja permitida que eu faça uma lavra garimpeira dentro do município na área urbana. Em área rural eu não preciso disso. Em terras indígenas não é permitido de forma alguma, não é permitido autorização de pesquisa, não é a concessão de lavra, muito menos, permissão de lavra garimpeira, nada, nenhum título minerário pode ser fornecido para áreas pertencentes às consideradas terras indígenas demarcadas ou em processo de demarcação. Então, nem sequer vale a pena entrar para pesquisar, porque você não vai conseguir nada de regularização dessas áreas, porque não é permitido, simplesmente não é permitido. Isso é uma questão constitucional. Bom, então vamos fazer um checklist do que vimos até aqui. Então, para se fazer uma permissão de lavra garimpeira para minerais garimpáveis, nós precisamos verificar se a área está livre. Isso a gente vai fazer através do SIGMINE. Nós vamos falar do SIGMINE ainda neste módulo do curso. Verificar limitações de uso ambiental ou outros pré-requisitos. Também vamos ver isso através do próprio SIGMINE. Verificar se a área faz fronteira com outro país. Por quê? Porque em áreas de fronteiras até 50 quilômetros da fronteira, nós precisamos ter uma autorização das Forças Armadas. É uma autorização até que razoavelmente simples de se conseguir, mas estando na fronteira, nós precisamos dessa autorização para encaminhar junto com o nosso requerimento de permissão de lavra garimpeira. Lavra em área urbana, como nós vimos, precisamos de uma autorização, de um consentimento do município. Precisamos fazer o requerimento. Essa é a parte formal do processo de se obter uma permissão de lavra garimpeira. Nesse requerimento, nós vamos precisar de um responsável técnico, que só é possível ser geólogo e engenheiro de minas. Não há outro profissional que possa responder tecnicamente por esse pedido. Então, todo requerimento tem um responsável técnico, seja ele geólogo ou engenheiro de minas. Vamos precisar também de um projeto de solução técnica. Isso é um serviço que o geólogo ou o engenheiro de minas vai fazer para acompanhar o pedido de permissão, o requerimento de permissão de lavra garimpeira. Então, nessa solução técnica vai ser descrita a área, vai dizer o que geologicamente a área possui, quais são os depósitos possíveis, como que está sendo pensado em explorar esses depósitos através das técnicas de garimpagem, o que vai acontecer em termos de, depois de eu extrair, o que vai acontecer com aquela área, qual que é a finalização desse trabalho de garimpagem naquela área. Então, tudo isso chama-se projeto de solução técnica.
Isso é encaminhado junto com o requerimento para a Agência Nacional de Mineração, que vai avaliar em 60 dias, em até 60 dias, pode ser um tempo até um pouco menor, dependendo do trabalho que existe na regional que vai analisar o caso, vai ser emitida uma declaração de aptidão. Essa declaração de aptidão, ela é uma minuta da permissão de lavra garimpeira, porque nessa declaração de aptidão vai dizer, olha, a área é apta aos propósitos que foram solicitados, a lavra garimpeira, porém é necessário uma licença ambiental. E, por fim, nós caímos exatamente na licença ambiental, que é um requisito para toda a atividade mineral. Essa licença ambiental se consegue ou no órgão ambiental do município ou no órgão ambiental do estado. Então, alguns municípios não possuem departamentos que emitem a licença ambiental, então isso tem que se recorrer ao órgão ambiental do estado. Como requerer? Permissão de lavra garimpeira é solicitada mediante preenchimento de requerimento eletrônico entregue à Agência Nacional via protocolo digital. Então, para fazer esse requerimento, nós precisamos ter o cadastramento do titular que está requerendo, da pessoa que está requerendo, da pessoa física, na Agência Nacional de Mineração. Isso é feito via o eGov. Então, precisa a pessoa ter um cadastro no eGov. E esse cadastro precisa estar associado à Agência Nacional de Mineração. É necessário o pagamento de emolumentos. Então, existem taxas que são cobradas, que são chamados de emolumentos na Agência Nacional de Mineração, que são basicamente o emolumento para o requerimento, que é na faixa de 120, 130 reais para a permissão de lavra garimpeira. Precisa ser feito esse requerimento, protocolar o requerimento e aguardar a análise da Agência Nacional de Mineração. São 60 dias. E o que a Agência Nacional vai analisar para dar essa permissão? Quais são os elementos de análise? O requerente precisa ser brasileiro, pessoa física, firma individual ou cooperativa de garimpeiros. A atividade de extração é caracterizada como rudimentar. Veja bem, se a gente vai extrair minerais considerados garimpáveis, porque existe um método rudimentar de extração, nós precisamos caracterizar a área como exatamente isso que a lei está ponderando. A extração não pode significar que eu vou construir a minha atividade mineral através de maquinários extremamente tecnológicos, potentes. Isso não vai colar. Pá, bateia, picareta, através de execução de pequenas galerias, isso ainda é como uma lavra rudimentar. Agora, se eu estou pensando em fazer uma lavra com equipamentos sofisticados, então esquece que nós estamos perdendo tempo solicitando algo que vai ser negado. O mineral requerido é característico de garimpagem com uso imediato. Veja bem, existem alguns minerais que não são garimpáveis. Por exemplo, aqui eu não vi na nossa lista o minério de cobre, minério de ferro, minério de manganês, areia para construção civil, brita. Todos esses minérios, esses bens minerais, não são garimpáveis. Então, o mineral que eu estou requerendo para que seja permitida a sua extração, ela não
pode fugir muito daquela consideração. Eu digo muito porque em algumas situações a Agência Nacional de Mineração pode permitir. Então, por exemplo, a malaquita, ela é um minério de cobre, mas ela pode ter um uso imediato para algumas outras atividades, por exemplo, na decoração, como pedra de coleção, como ornamento, ou seja, eu extraí, a malaquita está aqui e eu já estou colocando ela para um determinado uso futuro. Não estou pegando a malaquita para retirar o cobre e beneficiando esse mineral, gerar um resíduo e extrair somente o cobre. Os depósitos são característicos de garimpagem? Veja bem, por que elas precisam ser característicos de garimpagem? Porque existem determinados depósitos que somente com grandes equipamentos que eu vou poder fazer a extração. Existem depósitos minerários que estão ali a 50, 100 metros de profundidade. Então eu não tenho como, através somente de técnicas rudimentares de garimpagem, explorar aquele tipo de depósito. A área está livre no SIGMINE? Isso é uma das coisas que o técnico vai analisar. Se ela não está livre, eu preciso então de uma autorização de quem tem o direito minerário sobre aquela área. A área indígena, se for indígena, pronto, acabou o processo. A área tem restrição ambiental, ela pode ter alguma restrição ambiental, mas essa restrição a gente precisa analisar qual que é exatamente essa restrição. Em algumas áreas protegidas ambientalmente é possível as atividades de mineração, as atividades inclusive de garimpagem. Então, isso vai caber ao órgão ambiental informar. A outorga na ANN. A outorga quer dizer a permissão, a expedição de um documento onde se autoriza determinada situação. Uma vez analisado, e não havendo exigências não cumpridas, porque pode haver exigências e a Agência Nacional de Mineração te pede em um prazo de 2 meses para que você cumpra determinadas exigências. Por exemplo, faltou você dizer como que vai ser o final dessa lavra, o que vai acontecer, qual que é o plano de recuperação ambiental dessa área. Qualquer elemento técnico que a Agência Nacional de Mineração possa te pedir durante essa fase de análise. E ela vai te dar até 2 meses para poder responder. Mas não havendo essas exigências que não foram cumpridas, ou havendo exigências que foram cumpridas e agora não existem mais outras exigências, a Agência Nacional de Mineração irá outorgar a PLG por um prazo de até 5 anos, que poderá ser renovado por iguais períodos, caso seja do interesse do minerador. Essa renovação deve ocorrer antes do final do prazo. Então, se você está lá com 4 anos de lavra, sabe que durante esses próximos 12 meses, em algum momento, você precisa requerer, com prazo de pelo menos 2 meses antes de vencer o prazo, pelo menos 2 meses, renovar essa autorização. Na outorga é dada uma minuta da declaração de aptidão, cuja validade é condicionada ao licenciamento ambiental da atividade. O que quer dizer isso? Que você tem que estar também sempre com licenciamento ambiental em dia. Você pode ter um prazo de 5 anos para minerar naquela área, dado pela Agência Nacional de Mineração. Esses 5 anos podem ser renováveis, mas a tua licença ambiental vale por 3 anos. Então, a cada 3 anos eu preciso renovar também essa licença ambiental. Então, durante 5 anos, mais uma prorrogação de 5 anos, eu tenho 10 anos, vou precisar, no mínimo, de 3 renovação do licenciamento ambiental da atividade.
Isso é normal não somente para a permissão de lavra garimpeiras, mas para qualquer tipo de extração mineral. Bom, para relaxar, refletir e ter novas ideias sobre garimpos e pedras preciosas, deixo aqui para vocês um vídeo sobre Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje mostra o Brasil das pedras preciosas, um mundo de raridades, beleza e fascínio. O que torna esses minerais tão valiosos? Você sabia que uma das pedras mais raras do mundo foi descoberta primeiro aqui no Brasil? Turmalina paraíba, a pedra de um azul deslumbrante. Vamos conhecer as águas marinhas brasileiras que encantam e enfeitam até a rainha da Inglaterra. A cidade onde a ametista está por toda parte, da igreja até um hotel debaixo da terra. De um lado, beleza, de outro, devastação. Em busca de ouro e diamantes, os garimpos avançam em terras indígenas. Nosso programa começa na cidade histórica de Ouro Preto, terra do cobiçado topázio imperial. Dizem que Ouro Preto é uma joia encravada nas montanhas de Minas Gerais. O nome da cidade, que atraiu tanta atenção durante o ciclo do ouro no século XVIII, veio por causa da aparência escura das pedras encontradas aqui, que depois de fundidas, revelavam o amarelo característico. Mas uma outra pedra preciosa, uma exclusividade da região, também faz parte da história da cidade. O que se fala por aqui é que o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, durante uma visita a Ouro Preto, foram presenteados com o topázio. Ficaram encantados. A pedra subiu de patamar. Virou o topázio imperial. Imperial e único. O professor César Mendonça, da Universidade Federal de Ouro Preto, diz que a pedra é encontrada numa pequena faixa de terra de apenas 40 quilômetros quadrados. Existe ocorrência de topázio em várias regiões do mundo, mas com as cores que ele apresenta na região de Ouro Preto, né, aqui dentro do município de Ouro Preto, né, só existe nesse local, né? Só tem aqui. Há centenas de anos, o que fascina nesta pedra são as cores. Da cor de mel ao rosa, até chegar ao vermelho intenso, uma raridade. Que o Carlos Henrique, ex-garimpeiro e hoje comerciante de pedras, usa no pescoço, uma pedra encontrada por ele há 25 anos. E essa aí o senhor vende? Não, essa aqui não tem preço não. Esse aqui é meu amuleto. Não tem valor, não tem preço, não vendo. Mas ela teria um valor grande no mercado? Teria um valor muito alto. Muito alto, mas não, eu não negocio ela. Por que não, seu Carlos? É por causa que eu acho que se eu vender ela, eu estou tirando uma parte de mim. O topázio imperial é mesmo cobiçado. Muitos pagam uma fortuna pelo simples prazer de possuir algo tão especial. O que dá valor? É a raridade? É a cor? É o conjunto? O que torna essa pedra valiosa? A vaidade humana. Enquanto o ser humano for vaidoso, ele quer usar coisas que o distinga das outras pessoas. E nada melhor do que uma pedra lapidada. Uma vaidade que desde o Brasil colônia
causou destruição no meio ambiente das Minas Gerais. Hoje, apenas 2 minas têm licença ambiental para explorar o topázio imperial em Ouro Preto. O topázio imperial é explorado a céu aberto, em rochas que se desmancham fácil e vão se transformando em solo. Nesta mina, no distrito de Antônio Pereira, já houve grande movimentação. Hoje ela está desativada, mas é só andar por aqui para perceber que o local continua atraindo gente. Os garimpeiros vão deixando rastros. Alguns nem levam as ferramentas embora. Olha só, aqui tem uma picareta e uma enxada. Alguém vai voltar para tentar a sorte. Eles são chamados de faisqueiros. Correm risco, tentam a sorte sem autorização. João Bosco passou mais de 30 anos no garimpo. Só parou depois que foi detido e multado. O senhor já enricou com topázio? Não, em casa não enriquei não. Mas deu para comer até hoje, graças a Deus, deu para comer e beber. Hoje está difícil, né? Eu parei justamente por causa de multa, do meio ambiente, essas coisas. Mas hoje, para encontrar, é difícil? Quando chove, o pessoal não tem receio de andar aí e procurar. Acha. Se nos arredores de Ouro Preto a exploração já provocou muita destruição, na cidade a pedra fascina e tem seus admiradores, que fizeram a vida em torno dela. Antônio já foi garimpeiro, lapidário e agora comercializa as pedras. Eu vim para Ouro Preto por causa dessa pedra. Eu estou aqui por causa dessa pedra. Cheguei aqui em 70 e estou agarrado aqui até hoje e não saio daqui. E para ele, pedra é pedra bruta, sem lapidar. Eu jamais vou guardar uma pedra lapidada. Eu prefiro guardar ela bruta, natural, do que guardar uma pedra lapidada, uma gema, seria o caso. Por quê? Tem mais sentido. Por ela ser natureza, por ela ser natural, por ela não ser mexido. Ninguém mexeu, ninguém encostou nela, ninguém fez nada nela. Ela nasceu, foi assim. O topázio imperial, por ser exclusivo de Ouro Preto e pela dificuldade de ser encontrado hoje em dia, é uma pedra que mexe com as emoções, até dos profissionais mais experientes. O Marcelo trabalha com lapidação há mais de 30 anos. Ele tem pedras para exportação e é especialista em serrar, o início do processo de lapidação. Marcelo, é mesmo uma sensação diferente quando você está com um topázio na frente? É, o topázio imperial, sendo uma das pedras brasileiras mais valiosas, certamente coloca uma responsabilidade maior em cima do serrador, porque a partir da serra é que você define o que será a pedra depois. A transformação de uma pedra em uma gema, uma pedra lapidada, é um processo cheio de etapas. Depois de serrada, a pedra ganha as primeiras formas. É quando se define se ela será mais alongada ou arredondada. Depois vem a lapidação, quando surgem as facetas. E por último, o polimento. Por ser resistente ao risco, que é a dureza elevada que a gente diz, aquilo permite que você faça um polimento perfeito e, desta forma, a luz, ao bater, reflete totalmente de volta para o olho do observador e dá aquele brilho todo especial do topázio. E acaba encantando quem olha, né? Não tem como não se encantar. Hoje, 200 mil pessoas trabalham na indústria das pedras preciosas no país. Entre eles, designers como o Everton. Tão raras na natureza, estes profissionais precisam se adaptar às poucas pedras que caem nas suas mãos. O Everton só projetou 2 joias com topázio imperial em toda a sua carreira. Quando você tem um topázio imperial, a coisa mexe diferente aqui dentro, sabe? Foi assim que aconteceu? Com certeza, com certeza. Até hoje, se eu tiver a chance de fazer outra igual assim, vai ser outra emoção. Imagine então essa gema de cor excepcional. Simboliza o amor. A pedra lapidada ganhou 600 facetas e virou um anel de brilho mais que especial para o experiente professor de gemologia.
Ela consegue, com pouca luz do ambiente, refletir, quase concentrar luz que venha de todos os lados e que incide sobre ela. Para ela não aparecer no escuro, ela tem que estar dentro do bolso. Se estiver fora, ela vai chamar a atenção. Fascínio, beleza, encantamento. Pedras evocam sentimentos para muitos difíceis de entender, mas muito bem guardados lá no fundo da alma humana. Eu prefiro ter minhas pedras que ter dinheiro. Eu prefiro. Porque eu preciso de dinheiro para me sobreviver. Mas eu prefiro minhas pedras que dinheiro. Então tem pedra que o senhor não vende? Eu prefiro nem vender. Eu só vendo quando eu tenho necessidade. Porque a gente tem as coisas da gente, eu vendo. Mas se eu não tiver necessidade, eu não vendia nenhuma, ficar com isso tudo para mim. Os caminhos do semiárido baiano nos levam a uma riqueza inesperada. Prosperidade que vem debaixo da terra. A beleza das pedras preciosas. A mais verde de todas dá fama a Pindobaçu, capital das esmeraldas. Uma pequena cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, encravada na Serra da Carnaíba. As primeiras foram descobertas há quase 60 anos. Osmar lembra bem dessa época. Tinha só 14 anos. Estive aqui no primeiro dia, menino, acompanhando o meu tio. Quando saiu o boato que tinha esmeralda, nós viemos procurar. De caçador de esmeraldas a geólogo e estudioso do garimpo. Eu posso assegurar, como técnico, que não se tirou 7% das esmeraldas desse distrito mineiro. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e retirada aqui. Tem muita coisa ainda para ser descoberta na flor da terra. Fomos acompanhar um dia numa mina de esmeraldas. A primeira parte da aventura é descer 60 metros. Dá uma certa agonia, né? Você fica muito abafado, bem quente, um cheiro forte. Mas a expectativa é encontrar as famosas verdinhas. São labirintos subterrâneos que se estendem por centenas de quilômetros deste pedacinho do sertão nordestino. Ah, finalmente um ventinho aqui. Esse exaustor é para não deixar ficar abafado aqui embaixo. Esse material aqui, onde a esmeralda dá aqui dentro. A esmeralda dá aqui dentro. Para tentar chegar até elas, o trabalho é pesado e as batidas nas pedras sem fim. Não é esmeralda ainda, mas pode aparecer. Batendo. O garimpeiro vive de esperança. A esperança do garimpeiro acho que é mais do que de todo mundo. É hoje, amanhã, depois ninguém sabe. Só sabe como lá de cima, né? Mas uma hora vai encontrar. Mas uma hora encontra. Essa para você. Material. Estamos ganhando presentes aqui. Isso aqui são pedras de outras explosões. O prazer da gente era se tivesse produzido para dar uma coisa melhor, né? Essa é minha. A esperança se espalha ao redor das minas. O dia para essas pessoas começa antes do nascer do sol. O cafezinho coado e o cuscuz preparado ainda de madrugada é que vão dar sustância para um dia inteiro de trabalho da Érica. Ela tem 29 anos. Desde os 11, vive a rotina das pedras. Na semana anterior, não conseguiu nada. Isso daqui você conseguiu ontem? Foi. E você tem noção de valor? Minha mãe disse vale R$50. Já conseguiu pedra mais cara? Já. De quanto? Já consegui pedra de 2.000, de 3.000. Já consegui, já. Mas isso é uma coisa
Comum de acontecer ou não? Não. A caminhada é de meia hora até o garimpo. E é sempre nesse frio que você sai, né? É, sempre nesse frio. Tem dias que é mais frio ainda. Assim como a Érica, tem outras trabalhadoras aqui, moradoras da região, que são as chamadas de quigilas, que tem essa missão de lavar esse cascalho para tentar encontrar as pedras bem pequenininhas. No balanço da peneira, olhar atento. Qualquer pedrinha verde acende o sinal da esperança. Isso aqui, uma esmeralda. É, mas é fraca ainda. Ó, olha aqui, ó. Acabou de achar aqui, bem pequenininha. E vale alguma coisa aqui? Não. Assim não vale nada? Nada, tem que juntar bastante para poder vender. Na vida das quigilas, os dias são assim. Não desistir foi o maior ensinamento que a Érica herdou da mãe. Estamos aqui, firme e forte. E graças a pra vencer Deus. vida. Graças a Deus. Para vencer a vida aqui. Firme e forte. Pode parecer pouco, mas Érica se orgulha das conquistas com um trabalho duro. Não é à toa, a casa própria, lá no alto da serra, tem a cor da esmeralda. Quando você olha assim sua casa, cama, guarda-roupa, suas sinto coisinhas. numa mansão. Antes era uma cama para dormir nós todos, os irmãos, tudo numa cama só. E aí hoje eu tenho uma cama só para mim, um quarto só meu, uma casa que é minha também, comprei e paguei, né, com dinheiro do garimpo. E aí eu me sinto muito feliz. Mas quando pensa na filha, o futuro que ela quer é diferente. Aceitou conviver com a saudade e deixar a menina viver com o pai em Goiás, em busca de uma vida melhor. Como é que fica o coração longe dela? E fica muito triste. Mas é o jeito, né? É melhor para ela lá do que aqui. Aí o que eu não tive, eu quero que ela tenha hoje, né? Que é ter um bom estudo, que é ter um bom trabalho. Eu não vim para trabalhar em garimpo. As esmeraldas que saem das minas de Pindobaçu vêm parar na cidade vizinha, Campo Formoso, distante 50 quilômetros. Pedras que alimentam o comércio aqui da região. Por aqui, as verdinhas são vendidas assim, no meio da praça. E todos os dias tem esse comércio de esmeraldas. É uma feira de pedras ao ar livre que atrai gente daqui e de fora da região e movimenta grande parte da economia da cidade. Eu vou te dar aqui por R$200. Tá feito? Bata aqui. R$200, rapaz. 80, fecha por 100. Não, fecha por 100. Fecha por 100. Tá fechado por 100? 100 não. Tá fechado. 150 é sua. Pronto, leve. 150. O negócio corre solto nas ruas e o preço, quando se fala em esmeralda, tem preço para todo bolso. Pedra não existe tabela para pedra. Se eu chegar em você e pedir R$7 mil em umas pedras dessas, você não vai conhecer. Tem gente que já pede 2.500, entende? Funciona assim. Um lote desse daqui, por exemplo, custa quanto? Esse aqui é como é pedra fraca, na faixa de R$1.000. A pedra fraca, como eles dizem, é chamada de indianada. Tem esse nome por causa dos indianos, os maiores compradores das esmeraldas da Carnaíba. Denis já negociou muito com eles. São 40 anos de garimpo, da extração à venda, à lapidação e ao mercado de exportação. A esmeralda da Bahia ela circula o mundo e nós vivemos dessa vida aqui. Esse é o nosso cotidiano, comprar, lapidar e vender para que as pessoas usem no dedo e tenham o privilégio de ter uma esmeralda na mão, ou no pescoço, quem sabe, né? Saída da Carnaíba. Saída da Carnaíba, nossa origem, Carnaíba. Em plena floresta, destruição. A busca de ouro e diamantes em terras indígenas é a última fronteira dos garimpos ilegais no Brasil. Em áreas isoladas como esta, na terra Yanomami, em Roraima, uma área de quase 2.500 hectares à beira do rio Urariquera está totalmente degradada. A área foi alvo recente de uma operação da Polícia Federal.
povo Yanomami, ele sempre apoia esse trabalho da Polícia Federal e nós temos o apoio dessas lideranças que querem, de fato, a extinção do garimpo naquela região. A Polícia Federal investiga também denúncias de exploração de garimpo ilegal em uma das maiores reservas do país, também em Roraima, a Raposa Serra do Sol. Mas aqui, os indígenas estão divididos. Alguns apoiam o garimpo feito de forma artesanal. Cada área explorada pelo garimpo deixa um rastro de destruição ao meio ambiente. Aqui, os garimpeiros cavaram buracos e jogaram água para escoar a terra para procurar as pedras preciosas. Esses 3 galhos fincados no chão significam que ainda há ouro e diamante nesta região. Carlita e Eliane, da etnia Macuxi, procuram ouro neste barranco perto da aldeia. O detector, ele acusou que tem ouro aqui? Sim. São pedacinhos de ouro. Às vezes, conseguem no máximo 1 grama por dia. É pouco a pouco. Este indígena é cacique em uma aldeia e sempre que pode, trabalha como garimpeiro. Enche de terra a bateia, este disco de metal usado para encontrar ouro, e depois mexe lentamente a terra e as pedras. Se tu achar uma pedra grande, para ajeitar a comunidade, né? As nossas casas aí são precárias, mas é construir uma casa melhor, né? Para a gente conseguir viver melhor do que a gente estamos hoje. E o senhor acha que por meio do garimpo esse sonho pode ser realizado? Olha o ouro que deu. Achou. Olha aqui, ó. Algumas pedrinhas de ouro. Nesta aldeia, dentro da reserva, os indígenas já não vivem mais como seus antepassados. As casas foram construídas com o dinheiro do garimpo. Da terra, a comunidade ainda tira a mandioca. Todos se envolvem na plantação, inclusive as crianças. É agricultura de subsistência. Mas dizem que não vivem mais da caça. E sentem a necessidade de uma renda extra. A minha casa, ali tem 200 e poucas telhas, mas outras coisas, tudo é construído do garimpo. E nosso mantimento dia a dia é do garimpo. O nosso povo não vai passar fome e dê no que dê, a fome é maior do que qualquer uma outra coisa. Então nós vamos estar sempre fariscando e se proporcionar no meio de a gente trabalhar com mais tranquilidade, por via cooperativa, legal, a gente vai trabalhar. É por isso que a Sodiur, uma das associações que defendem os indígenas em Roraima, pediu ao Supremo Tribunal Federal que regulamente e autorize o garimpo artesanal. Agora a questão de garimpagem de grandes portes, como os brancos, entrar e fazer com motores pesados, máquinas pesadas, isso realmente é proibido. E nós aqui não aceitamos, mesmo porque nós reconhecemos e sabemos que isso é proibido. O assunto está longe de ser um consenso entre as associações de indígenas de Roraima. Nem mesmo dentro da mesma reserva, eles estão de acordo. Para tentar conter o avanço do garimpo, os indígenas montaram postos de fiscalização como esse, que fica na estrada que dá acesso à reserva Raposa Serra do Sol. Quem estiver com material usado no garimpo, como combustível, óleo para motor, mercúrio e até bebidas alcoólicas, será barrado e o material apreendido. Na comunidade São Mateus, o cacique diz que o garimpo na Raposa Serra do Sol vem desde os anos 90 e os problemas vão além da destruição da natureza. Com os garimpeiros chegam a malária, a prostituição, a droga e o alcoolismo. É muito triste a gente ver a família morta, né? A bebida alcoólica, né? E as pessoas não entender o que está trazendo de prejuízo para a comunidade, né? Para ele, o garimpo é uma agressão, uma ferida na mãe natureza. Nós chamamos a nossa terra de a nossa terra-mãe, que ela sustenta nós. É quando cria uma ferida na pessoa, no ser humano, cria um tumor, né?
Então a gente considera a nossa mãe, quando ela está ferida, dessa forma. Ela sofre também. A gente vai lutar pela nossa vida, pelas nossas crianças, pelo nosso povo. É uma luta que vale a pena, né? Vale. Isso é ouro para nós. No próximo bloco, a pedra de um azul deslumbrante descoberta no Brasil e que atrai a atenção de todo mundo. E as águas marinhas brasileiras que encantam até a Rainha Elizabeth da Inglaterra. É já já. Os diamantes podem até ser eternos. Mas hoje é a turmalina paraíba que atrai as atenções do mundo. 1 quilate da pedra mais pura, de cor azul piscina, cintilante, pode valer R$900 mil. Ou seja, R$4,5 milhões o grama. Mas quando o assunto é turmalina paraíba, o céu é o limite, dependendo da pureza, do tamanho e do desejo do comprador. A turmalina paraíba foi descoberta no início da década de 1980 na região do Seridó, que fica entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Há gemas preciosas que vão lá para Harrods, para Tiffany, para as grandes joalherias do mundo. E as pedras e as gemas aqui da nossa região do Seridó, elas são muito procuradas pelas grandes joalherias por causa da qualidade da gema, da cor, da dureza, da limpeza das nossas gemas. E aqui do Seridó, elas são inigualáveis. O seu Vidal, que trabalha como guia na região, conta que por aqui, lá no início, a maioria nem sabia que a pedra existia, e muito menos que tinha um valor enorme. E acontecer até um fato interessante aqui em Picuí. Um garimpeiro ali da região de Carnaúba dos Dantas trouxe um lotinho bom de turmalina paraíba. Então ele foi na casa de outro minerador aqui, outro garimpeiro, para trocar em água marinha. E o garimpeiro não quis porque achava que a pedra era falsa, né? O desconhecimento dos garimpeiros do lugar tem uma explicação: a enorme variedade. A região é uma das mais ricas em pedras do Brasil. O geólogo Francisco Rios explica que a acomodação de placas tectônicas há 600 milhões de anos fechou e soterrou o fundo de um oceano rico em sais marinhos. Essas camadas de sal, elas são ricas no tempero, vamos dizer assim, necessário para você gerar essas pedras preciosas, que é o lítio. É uma sopa de elementos químicos ali que fazem parte de boa parte da composição química das pedras, né? O Rio Grande do Norte também se destaca pela extração de uma outra pedra não tão valiosa no mercado como a turmalina paraíba, mas que chama a atenção pela beleza. Até a Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, já foi presenteada com joias de água marinha que saiu dessa mina aqui. Tiara, brincos, colar e broche. Chamado de conjunto brasileiro, as joias feitas de águas marinhas foram usadas com frequência pela rainha. A tradição teve início em 1953, quando Elizabeth II recebeu as primeiras pedras brasileiras, pelas mãos do embaixador em Londres, Assis Chateaubriand. Júnior trabalha na mina de onde saiu a pedra e conta que foi o avô dele o responsável pela extração. O que eu sei mesmo é que o minério foi extraído aqui, né? Dessa banqueta que a gente está aqui, nesse minério aqui. E meu avô foi quem arrancou. E é uma pedra realmente que chama atenção pela beleza, é diferente das outras, né? É a melhor pedra do Brasil, águas marinhas dentro da Nias. Por que ela é considerada a melhor? Na cristalização, na dureza dela, é a pedra igualmente um diamante. Mais dura do que ela, só o diamante, não tem outra. Os municípios da região viram passar muito dinheiro por aqui, mas o sonho da riqueza ficou distante para a maioria. Seu brejeiro, a vida toda neste trabalho, conta que o dinheiro que chega ao garimpeiro é pouco. Uma única vez encontrou uma pedra que deu para comprar uma casinha. O resto, ganho aos poucos, não parava no bolso. E o que é que o senhor fazia com esse dinheiro? Eu não gastava, mulher, à toa por aí. Eu era solteiro nesse tempo. Aí gastava em quê? Gastava na zona. Eu tinha o meu taxista.
Ali parecia um rico. Dinheiro que saiu de acho. Mas eu pensava que aquilo não ia se acabar, rapaz. O meu taxista hoje é um empresário. No Seridó, se tem um lugar que promete ficar para a eternidade, é este. Nós estamos em Carnaúba dos Dantas, a uns 250 quilômetros de Natal. É uma cidade pequenininha, com menos de 10 mil habitantes, em pleno sertão do Nordeste. Mas é aqui que a gente encontra o Castelo de Bivar, uma obra medieval construída com pedras da região. Quem vai mostrar o castelo e contar detalhes dessa história curiosa para a gente é Ronilson. Ele começou a construir o castelo, mas ainda não terminou, né, Ronilson? Emily, com verdade, porque eu comecei em 84 e eu vim fazendo ele por etapas. E esse castelo, na minha mente, eu tenho ele finalizado, mas vai levar um bom tempo ainda para chegar a esse estágio final. Apaixonado pela região e pelas pedras, Ronilson foi dando forma à sua imaginação. A inspiração veio do filme El Cid, de 1961. Ronilson trabalha com detonação de minas na região, mas sempre sonhou ser arquiteto. As paredes de pedra chegam a ter 60 centímetros de largura. Para onde a gente olhar dentro do castelo, a gente vê pedra. Exatamente, ou seja, material da própria região. Da estrutura até lá em cima você só vai ver material, rocha, minério da nossa região aqui, ou seja, não tem nada industrializado, vamos dizer assim. Quando ele consegue ganhar mais, acelera as obras. São 13 níveis diferentes, 10 escadas, 56 janelas e 5 torres. Ronilson, daqui a gente tem uma vista assim, bem privilegiada, né, da cidade. A curiosidade, ninguém mora no castelo que ainda nem banheiro tem. Eu tenho isso aqui como se fosse assim, a obra da minha vida. Eu acho que quando eu terminar, eu acho que eu vou estar pertinho de ir embora. Mas é isso que eu tenho que fazer dessa forma, é como eu imaginei de ser feito. Ele já foi chamado de louco. Agora, aposta no castelo de pedra para ser lembrado para sempre. Não por orgulho, eu digo, o dinheiro deste mundo não compra esse castelo. Porque eu não fiz ele para vender, não fiz ele como recurso, vamos dizer assim, pensando em ganhar dinheiro. Eu fiz para realizar meu sonho. E se eu vender, eu tenho certeza que vai ser a minha maior infelicidade da vida. Eu vou voltar a estaca zero de tudo que eu imagino de crescimento humano. Sonho não se vende, né? Exatamente. Esse sonho eu não tenho dinheiro que pague. Daqui a pouquinho, a Terra das Ametícias tem igreja coberta de pedras e até um hotel embaixo da terra. Voltamos já já. Existe um lugar no sul do Brasil em que os tesouros embaixo da terra mudaram o destino de uma cidade inteira. Estamos em Ametista do Sul, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na praça principal, uma igreja, bonita por fora e impressionante por dentro. São 40 toneladas de pedras revestindo as paredes da igreja. Um trabalho que levou 8 meses para ser concluído. E olha, deu trabalho mesmo, viu? Porque de perto assim a gente percebe que são diversos pequenos pedaços colados. Ametista de todo tipo, desde as mais claras até as mais escuras, que são as mais valiosas. As pedras cobrem tudo, fazem a base da mesa do altar. A obra é resultado de uma campanha do padre Gilberto. 8 meses de 2 pedreiros aqui, de manhã, à tarde, ajeitando, e até porque o pessoal não tinha muita experiência no início. Aqui foi que começou. Em nenhum lugar do mundo, eu acho, né? Nenhum lugar do mundo. Inclusive, teve aí num hotel que a moça me disse assim, mas por que botavam estragar a igreja? Até mesmo a
pia batismal é um geodo, uma formação rochosa cheia de ametista. Muitas pessoas, muitas mulheres, famílias não podem ter filhos e fazem a promessa de vir aqui fazer pedido, etc. E depois acabam, explicar não sei como, ficando grávida. E aí então eles querem vir, que o padre batiza aqui neste local, né? É questão de fé, questão de fé. As pedras que cobrem as paredes da igreja saem de minas que formam galerias embaixo da cidade. Essa beleza toda sai de garimpos como esse. São 200 aqui na região. O Anderson, que é engenheiro de Minas, vai levar a gente para conhecer. Vamos lá, Anderson? Destas minas saem 250 toneladas de geodos por mês. Então vai muito da experiência do garimpeiro, né? De fazer a leitura na rocha e saber para que direção seguir e como perfurar a rocha para fragmentar ela, né? No meio da lava que se espalhou pela região onde hoje fica o sul do Brasil, havia bolhas. E dentro delas, depois que a rocha resfriou, se criaram as condições perfeitas para a lenta formação dos cristais. Desde que o garimpo começou na década de 1950, a exploração era feita sem nenhuma proteção para a saúde. O problema é que o pó de rocha ia direto para os pulmões dos garimpeiros. Para o Alcione, era tarde demais. Ele foi obrigado a se aposentar. Tem silicose, que é o comprometimento dos pulmões. Por isso, hoje, os garimpeiros usam máscaras e água na perfuração. Eu acho que o garimpeiro é um grande sonhador. E no momento que ele extrai essa pedra, ele percebe que ele vai poder fazer alguma coisa, levar o pão de cada dia para a família. Nos últimos anos, a Ametista do Sul acordou para uma outra fonte de renda, com menos dano ao meio ambiente e à saúde: turismo. Tem loja, restaurante, tudo subterrâneo e um museu com ametista para todo lado. Tudo ideia deste ex-garimpeiro. Depois de 17 anos buscando pedras no local, o Jusemar resolveu apostar no turismo. A princípio isso daqui era para ser uma área mais para um lazer do que para ganhar dinheiro. Tá? Hoje, além da gente ganhar dinheiro, hoje é um orgulho para a minha família. Poucas semanas depois dessa gravação, o Jusemar contraiu a Covid-19 e não resistiu à doença. O garimpeiro visionário deixou um grande legado para a cidade. A maior novidade que ele planejava ainda está em construção. Está tudo em obra aqui ainda, viu? Para chegar no quarto, a gente tem que passar por uma aventura aqui. Meio perigosa, mas dá para chegar. Vamos lá. É isso mesmo, um hotel embaixo da terra. Este quarto foi construído dentro de uma antiga galeria. As paredes são direto na rocha, as luminárias ficam dentro de pequenos geodos. A pia, claro, toda de ametista. Olha, tô achando muito confortável aqui, viu? É um silêncio, só o barulhinho da água lá fora. Tô quase cochilando de verdade aqui, viu? Quem vai à Ametista do Sul tem a chance até de ser garimpeiro por um dia e acionar uma detonação de verdade. 1, 2, 3... Fogo! Meu Deus do céu! Meu Deus! Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso. E você fica agora com Verdades Secretas. E bye bye, até a próxima sexta.